Bom, a Soft começou muito pequena, né? Eu trabalhava como consultor de tecnologia, como desenvolvedor, depois analista de sistemas, na época eu chamava assim, lá no ano 96, 97, né? E eu trabalhava para uma grande corporação, enfim, trabalhava como terceirizado para a Oracle, né? Todo mundo conhece como uma Big Tech no Brasil, é bem conhecida no mundo inteiro, né? Uma das grandes. E o sonho, eu vim do interior, e o meu sonho era trabalhar numa empresa desse porte, enfim, aquela coisa de quem vem do interior, né? Eu fiz um projeto muito interessante para essa empresa, junto à Procergs, que é a companhia rio-grandense de processamento de dados, enfim, né? E é onde a Oracle fazia essa consultoria e eu tinha conhecimentos em cima das tecnologias da Oracle na época, que era o grande boom, assim, banco de dados, ferramentas e tal. E o contrato da Procergs e Oracle durou vários anos e tal, mas chegou um momento que finalizou. Né? E eu tive a oportunidade, fui convidado assim, olha, a gente vai precisar continuar comprando esses serviços, essas tecnologias. E eu fazia anos que trabalhava como um profissional alocado, terceirizado, né? E aí, olha, a gente vai licitar isso. Nós vamos comprar no mercado. Você tem empresa, tem interesse? Eu falei, olha, gente, não... isso significa ser empresário? Se você quiser concorrer, é assim que funciona. Eu não tinha ideia nenhuma de lei de licitação, enfim, eu era um desenvolvedor, consultor, assim, né? Eu lembro bem, era um cara super jovem dentro da carreira, 20 e poucos anos, né? E eu disse, tá, vamos ver isso, como é que funciona abrir uma empresa e ainda aprender sobre lei de licitações, completamente verde, assim, né? Mas é aquela coisa que às vezes é um chamamento, né? É um chamamento, uma conversa nesse sentido. E aí eu fui até um primo meu, eu falei, cara, eu preciso, olha, tem uma oportunidade assim, mas eu tenho que abrir uma empresa, aquelas coisas todas, né, de quem não conhece nada mesmo, né. E ele disse, não, olha só, eu tenho uma empresa aqui que eu abri, que está congelada aqui no tempo, faz uns 2, 3 meses que eu abri, não deu certo, se tu achar interessante, eu posso vender para ti ela, daí você só coloca em dia tudo lá e vai embora, daí eu me livro do problema de ter uma empresa aberta, e você pode fazer, como é que chama, concorrer nessa licitação, porque provavelmente vai ser uma coisa rápida e tal. E me deu uma série de dicas. Eu sou super grato para ele hoje, né, sobre isso. Aí nasce a Soft Design, né? Então a Soft Design é praticamente uma compra de um CNPJ, né, uma aquisição, vamos dizer assim. Então eu não sou o fundador oficial do CNPJ, mas é uma coisa de 1, 2 anos eu sou o fundador da Soft Design. Antes chamava Set Design, eu troquei para Soft Design, de software, E aí era somente eu na empresa, comecei a concorrer em licitações e dei a sorte, ganhei uma lá numa licitação e comecei a fornecer para o Estado, né? Então era uma empresa completamente equipe, né? Trabalhando para o governo do Estado, com projetos de tecnologia muito inovadores, assim. Esse projeto que a Soft, foi um dos primeiros a Soft trabalhar, foi o de impressão digitais dentro do Presídio Central de Porto Alegre. Então, a Soft nasce de uma questão de oportunidade, de muita competência técnica e já trabalhando no mundo de inovação, porque isso, a gente está falando de 98, 99 aí, esse tipo de tecnologia foi o primeiro no Brasil a ser implantado. Óbvio que a gente não desenvolveu o sistema AFES, mas tudo que estava em volta do sistema AFES, né? Que é o sistema de verificação de impressão digital, eu trabalhei diretamente. Então era a época que eu era programador, analista de sistemas, e a Soft nasce dessa ideia, dessa questão muito mais pessoal. Aí após isso, ela começa a crescer. Eu convidei um grande colega de ensino médio, segundo grau, né, na época, que é o Eduardo Fará, a fazer parte da empresa. Ele tinha recém voltado do Canadá, ele foi fazer um intercâmbio e aí eu chamei ele e falei, cara, você não quer trabalhar junto, fazer uma empresa? Ele era funcionário, CLT, ele falou, cara, não sei como é que funciona isso. Eu falei, tá dando certo, eu tô começando aqui, e a gente começou a trabalhar juntos daí, os dois, e somos sócios até hoje. O Eduardo mora nos Estados Unidos agora. E aí começa a Soft, né? E
era muito para resolver uma questão pessoal, daquela coisa do PJ, lá em 98, nem existia esse conceito. Aí depois vem o Rafael Paludo, que se une a nós uns anos depois, em 2004, e assim começa a Soft. Só que aí em 2004 a gente já tem uma série de outros funcionários também terceirizando para governo, então a gente nasce muito dentro do núcleo de trabalhar para o governo, né? E para a Procergs, que é uma casa que eu tenho um respeito absurdo, assim, profissional. Trabalhei 10 anos lá, eu só saí em 2007 para aí realmente a Soft crescer, se desenvolver, porque começamos a ter muitos mais colaboradores e eu precisava tomar uma decisão, né? Eu precisava parar de ser programador, parar de ser analista de sistema, gerente, fazer um monte dessas coisas para gerir uma empresa. E aí realmente eu precisei começar a aprender mais sobre gestão, sobre contabilidade, sobre tudo que envolve a operação de uma empresa. Então ela começa assim, é uma história muito legal, tenho muito orgulho dela porque várias pessoas foram contribuindo, né? Não fiz sozinho, acho que nasceu de uma coisa muito pessoal. Eu sempre tive pessoalmente uma orientação da minha mãe, acho que todo mundo tem isso, né? De que a gente tem que estar, para transformar a nossa realidade, tem que estar estudando, tem que estar se aprimorando. E isso ela sempre foi uma incentivadora da minha carreira pessoal, assim, nunca me deixou não estudar, sempre estar estudando, sempre procurando alguma coisa, lendo livros, ela me deu toda essa formação. E aí em 2016, quando eu fiz meu mestrado na URGS, eu encontrei um professor que me disse assim, cara, a inovação está no limite do conhecimento. E eu falei, poxa, que conexão interessante, né? Porque a minha mãe sempre me disse, cara, continua estudando. E aí depois de tantos anos eu encontro um professor que foi meu orientador, o professor Paulo Zavislak, e ele me diz, cara, a inovação está no limite. A inovação é tudo que é novo, que tu vai ter um retorno superior, mas é onde tem a pesquisa, onde tem a coisa nova. Continua sempre estudando, continua sempre se modificando. Eu tinha isso pessoalmente para mim. A gente trouxe esse valor para a empresa, então hoje a gente tem uma série de benefícios para quem quer estudar. A gente paga faculdade, a gente paga pós-graduação, paga mestrado, paga certificação, paga, que eu digo assim, incentiva mesmo, mas é um programa que a gente chama de benefício educação, que é para transformar quem está aqui dentro e que compra essa ideia de transformação, né? Como foi para mim, como foi para o Eduardo, como foi para o Rafael e para todos os outros sócios que vieram depois. Esse é o grande legado, essa é a nossa grande bandeira. E ela vai ao encontro da questão da inovação. Continuamente, nesses anos todos de empresa, a gente se reinventou muito. A gente não dá para dizer que foi a mesma empresa, porque a gente mudou a nossa oferta, a gente mudou o jeito que a gente vendia os nossos serviços, a gente trouxe outros parceiros para aprender junto, um processo bem permeável de aprender com quem está de fora e não achar que só o que está sendo feito aqui que vale. Esse conceito da inovação é muito disso, sabe? Ele tem a ver com educação. Nós vendemos a nossa capacidade de entregar conhecimento, tecnologia, lidar com novas tecnologias. Isso é a transformação digital. A vida inteira nós fizemos isso, desde que fomos criados, né? Até, como eu te disse, desde do que minha mãe me trouxe como uma visão de desenvolvimento, que hoje eu consigo realizar essas conexões, mas antes não. E tudo que veio depois vem nesse sentido. Quem está aqui, quem vem trabalhar com a gente, tem que estar continuamente aprendendo, tem que estar continuamente inovando, mudando a nossa oferta. Depois vou contar um pouco como é que a oferta está agora, né? Mas esse intuito, essa é a bandeira da empresa desde sempre, a formação, a educação como um transformador, como um mecanismo transformador da realidade de cada um que está aqui. E lógico, da empresa e de sua oferta e de seu posicionamento. Então acho que um resumo geral é isso, nasceu com essa visão, né? Nasceu com essa visão de transformação pessoal, depois passou para uma família, para uma cidade e agora está ganhando o mundo, né? Que eu acho que é essa coisa da gente crescer, né? Mas sem mudar a essência. Acho que é isso, acho que esse é o ponto para a tua resposta inicial. Tem uma colaboradora, que é a Karina, que ela está há muitos anos conosco, desde 2009, e ela diz que nenhum ano foi igual ao outro. A empresa nunca é a mesma. Ela está desde 2009, então já vão alguns anos aí, né? E ela sempre conta isso, que assim, desde que ela entrou, cada dia muda. Cada dia a nossa oferta muda, o nosso jeito de trabalhar melhora. Eu acho que essa é a essência. Além de oferecer no mercado o que a gente já sabe muito bem fazer, a gente nunca deixou de redefinir os nossos serviços, o jeito que a gente entrega esse serviço e observando sempre a onda
a tecnologia que virá, a do momento e a que virá, né? Então, eu acho que isso que acaba fazendo com que a empresa seja uma nova empresa a cada ano que passa. Porque a gente está com um olho no mercado atual e com também um processo de inovação, olhando para o futuro, testando novas formas de fazer antes mesmo de jogar no mercado aquele serviço. É muito dinâmico a área de tecnologia, né? Primeiramente, a gente faz isso de forma muito empírica, assim, meio que, legal, a gente precisa melhorar, tá vindo uma nova onda agora com, por exemplo, métodos ágeis. Legal, a gente tem que oferecer isso. Tá vindo uma nova onda com inteligência artificial. Legal, a gente precisa surfar essa onda porque o nosso cliente vai comprar esse novo negócio, essa nova tecnologia. E eu acho que essa capacidade de lidar com essas novas tecnologias, se você desenvolve isso, se mantém essa capacidade que chama capacidade absortiva, a próxima onda que vem é muito... Ok, eu tenho algum grau de desafio, mas eu já estou surfando nela, já estou ofertando. Se a gente parar, a nossa oferta envelhece, alguém vai fazer melhor e eu estou fora do jogo. Não vou mais crescer, né? Então, ter essa consciência, que é o conceito da inovação efetiva, né? De trabalhar algum conceito de destruição criativa, ganhou o Nobel agora sobre isso, né? É destruir aquilo que eu fazia para fazer a coisa nova e realmente abandonar o antigo e abraçar o novo. E sem, mas está dando dinheiro, velho, ele vai dar até um limite, depois ele vai morrer. Se eu ficar aqui, eu acabo a empresa. Se eu continuar continuamente, eu consigo ter mais captura de valor. Então, isso hoje é consciente, né? Antes era empírico, a gente fazia porque era o que era para ser feito. Hoje a gente faz isso consciente. Eu preciso do novo, eu preciso dominar o novo, eu preciso controlar o novo para que eu possa oferecer isso para o meu cliente que nem sempre está nesse mesmo ritmo de inovação. Mal ele consegue lidar com a tecnologia passada e ele já tem uma nova tecnologia que vai lhe ajudar. E o negócio dos meus clientes não é tecnologia. Então, assim, se para nós que somos de tecnologia, lidar com o novo já é um desafio médio, para quem não inova, para quem não é o negócio tecnologia, ele é muito mais pesado ter que aprender inteligência artificial agora e tudo que envolve o mundo da inteligência artificial, por exemplo, né? Então, é isso, é esse posicionamento que a gente tem de estar à frente, de continuamente estar aprendendo, para facilitar para o nosso cliente ele entrar numa nova tecnologia, a gente conduzir ele para que a oferta dele, que não é de tecnologia, seja mais leve, mais tranquila, que ele consiga vender mais, que ele consiga ter melhores dados, informações, enfim, toda essa lógica. Então acho que é isso, esse é o jeito que a gente ajuda os nossos clientes, estando à frente e sabendo continuamente lidar com o que vem de novo. E, obviamente, assim, eu comentei com os amigos, com os colegas, enfim, o caso da inteligência artificial, por exemplo, ele é um grande divisor de águas. É um grande divisor de águas porque, dentre todas as tecnologias que eu já lidei, olha que eu estou no mercado desde 92, como programador, como tudo que eu já contei, mudaram muitas vezes as tecnologias e as formas de fazer a tecnologia. Só que com a IA foi a primeira vez que eu me senti completamente, do meu negócio completamente ameaçado. Ameaçado porque ele substitui inteiramente o que eu faço, em alguns pontos e outros nem tanto. Mas ele ele exige uma redefinição de como eu faço a minha entrega de software, como eu faço a minha oferta para os meus clientes usarem inteligência artificial. Então, acho que esse é o momento da gente com esse divisor de águas. E eu acho que está sendo isso para todas as profissões, está sendo isso para todas as áreas do conhecimento humano. Muito desafiados por uma inteligência que nos substitui em parte. Se a gente ficar olhando para essa nova tecnologia e brigando com ela, achando que ela não... isso é um hype, não vai nos substituir, não vai nos trocar, a chance de a gente estar condenado é grande, né? Então a gente há 2 anos já começou a trabalhar, focar muito, a reforçar o processo de inovação, que nada mais é do que aprender a lidar com essa nova tecnologia, entender como é que a gente
usa ela e como é que a gente muda o jeito que a gente trabalha. Tem uma coisa chamada dentro do, por exemplo, do desenvolvimento de software que chama SDLC, Software Development Life Cycle, ou ciclo de vida de desenvolvimento de software. Antigamente alguém analisava, alguém programava, alguém testava e a gente colocava em produção. Quando vem a inteligência artificial, esse ciclo não precisa mais ser nessa ordem aqui. Eu prototipo primeiro, eu já consigo levar para o mercado, mas pô, ninguém desenvolveu, ninguém testou isso. Agora que validou, agora eu desenvolvo com o apoio da IA. Então, assim, essa ordem mudou. Esse ciclo está completamente repensado, né? E esse é um primeiro impacto no meu negócio. Ah, mas a gente sempre fez assim. Se eu pensar do jeito antigo, eu morro, né? Então, esse é um primeiro impacto. Agora, e se eu usar a inteligência artificial dentro desse ciclo em várias etapas? O design ser feito mais rápido, o desenvolvimento ser feito mais rápido, o teste ser feito mais rápido. Pô, o tempo caiu. A gente está vivenciando isso. Coisa que eu levava 3 meses para fazer, eu faço em 1 mês. Gente, é muito impacto. Então, de janeiro para cá, estamos falando em 2025 aqui, né, para situar quem está olhando, é um salto gigante. Eu comecei melhorando alguns pontos, agora eu já consigo melhorar quase todo o ciclo de vida, toda parte do ciclo de vida tem impacto na análise, no desenvolvimento, na prototipação, no design, etc. E cada dia surge uma ferramenta que a gente testa, que a gente olha, que a gente valida. Tem um time exclusivo dentro da Soft, que a gente chama de uma área de inovação, que não está trabalhando em projeto de cliente, que está só olhando para essas coisas para a gente dominar e usar dentro do nosso ciclo. Pode parecer simples, mas se você tem muitos times desenvolvendo, com muitas pessoas tendo que aprender, isso tem um impacto gigante. Tem que treinar pessoas, tem que deixar elas sem medo de você não será substituída, você tem que tirar o melhor dessa tecnologia, mas também não pode ficar só com usando ela como uma muleta, você tem que usar isso para melhor. Você tem que trabalhar num processo que a gente chama de processo aumentado. A sua capacidade é aumentada pela inteligência artificial. Você não é substituído, nunca será. Eu preciso da curadoria, do conhecimento humano para em algum momento dizer, bom, tá pronto, dá para botar em produção. Legal, isso aqui eu vou testar de outro jeito e vamos ver se funciona. Mas a IA é só um facilitador. Isso é uma rampa gigante para uma equipe grande, para treinar, para mobilizar, para aculturar, para ela tirar o melhor e poder entregar lá para alguém que está ainda no degrau baixo de conhecimento sobre isso e que tem medo disso. Então esse é um grande momento, assim, eu diria. A gente fez esse estudo durante esses últimos 2 anos e agora em junho, julho, a gente disse, não, vamos realmente modificar toda a nossa oferta e vamos colocar a inteligência artificial no centro disso, demonstrando que a gente já tem domínio, que a gente já institucionalizou isso, a empresa usa, ela tem essa capacidade e a gente pode ajudar os nossos parceiros da melhor forma. Então, é assustadoramente interessante, né? Porque a gente acaba saindo na frente a um custo muito alto de reaprender, de aprender as tecnologias. Todo esse trabalho que a gente tem com inovação, já ofertando esse tipo de serviço para os nossos clientes, eles vai ser reconhecido, a gente foi reconhecido pela ISG Lens, né, como top performer do Brasil em 2 quadrantes com o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de software e sustentação de software. Então acho que isso recheia, né, isso valida todo esse esforço de inovação, do jeito que a gente trabalha, por uma entidade internacional, dizendo, olha, a Soft Design está entre as 26 empresas do Brasil de top performer de performance, né, com o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de software. Isso vai ao encontro também com a prêmio que a gente recebeu há pouco tempo da revista Amanhã, como 69ª empresa mais inovadora da região sul do Brasil. Tudo tem a ver com isso, né? De estudar, de estar aprendendo e indo ao limite do conhecimento que nos alcança aqui, né? Para estar ofertando o nosso serviço. Então esse é o nosso momento, que eu vejo no momento começou assustador, há 2 anos atrás, né? Com tanta mudança. Eu indo em tudo que é evento e vendo que pela primeira vez na história, o nosso negócio passava a estar muito mais ameaçado por um fator. E hoje olhando e dizendo, poxa, a gente consegue dominar essa tecnologia, aumentar nossas capacidades e entregar mais e melhor, orientado a resultados. Então, esse é o grande momento, essa é a nossa felicidade, vamos dizer assim, de estar sendo reconhecido nacionalmente
e enfim, validando o que a gente vem fazendo nesses dois últimos anos, principalmente com muito estudo e muita dedicação. A gente teve sempre um cuidado de crescer organicamente, crescer com planejamento, com estruturação. Nunca almejei, às vezes isso é confundido com uma falta de ambição. Não tem nada a ver com isso. Crescer organicamente significa crescer com segurança, correndo riscos que são os necessários para o negócio, com muito pé no chão e tendo solidez. Solidez, sustentabilidade que faz sentido e levando todo mundo junto, que é aquilo que eu comentei sobre se desenvolver, nos desenvolvermos mutuamente, colaboração no nível máximo, troca. Eu acho que são vários marcos. Por exemplo, em 2005, a gente comprou a nossa primeira sede. Em 2014, a gente inaugurou a segunda sede própria, totalmente estruturada, com tudo que é de melhor de tecnologia, de estrutura e tal. Em 2009, a gente foi MPS BR nível G, que é tipo uma ISO da indústria do software. Em 2013, nós fomos MPS nível E, ou seja, a primeira empresa gaúcha a atingir esse nível de certificação da qualidade do serviço. Na verdade, é relativa à maturidade no processo de desenvolvimento de software. Então, são vários marcos sobre os nossos trabalhos, sobre a qualidade dos nossos trabalhos, e em 24 a gente internacionaliza. A gente já estava prestando serviço há muitos anos para fora do Brasil, e aí em 24 a gente internacionaliza, em 25 a gente já consegue trazer 13% do nosso faturamento de fora do Brasil, totalmente dolarizado e tal, com a nossa empresa nos Estados Unidos. Então, eu acho que são vários marcos ocorrendo. Agora, esse reconhecimento sobre os nossos serviços pela ISG Lens, que é uma entidade internacional. São marcos que, obviamente, não foram conquistados sozinhos. A gente tem grandes parceiros nesse processo, né? Silva Lopes vem, né? Silva Lopes é um enormíssimo parceiro também, dentro do processo, das questões jurídicas de organização da empresa, e dentro do conceito da Silva Lopes, de tudo que a gente já trabalhou, eu acho que tem grandes destaques aí, porque eu acho que eles fazem parte desses marcos, principalmente quando a gente avalia ESG junto ao Sicredi, que é um dos principais clientes nossos, e a gente tem uma avaliação, uma autoavaliação super complexa, assim, inicial, aquela coisa de entender como é que a gente está em processos. E Silva Lopes vem com todo o seu conhecimento sobre compliance, né? com o Pedro, com o time do Pedro, e nos ajuda a mudar de patamar de uma forma fora de série, assim, trabalhando a questões de compliance, já que a gente trabalha muito forte com áreas financeiras, né? E sei que a nossa avaliação ESG cresce muito devido a essa parceria, devido a essa troca, assim, essa orientação da turma da Silva Lopes, principalmente no time do Pedro, né? Outras questões de governança também, que tá dentro do ESG, que a gente tem a parceria com o escritório, com o Lion, com o Gustavo, enfim, né? Uma troca muito rica. Eu acho que isso orienta, isso direciona, a gente acaba tendo muito sucesso por causa disso, porque quando eu tenho qualquer coisa que foge do normal, ou tenho um contrato internacional, eu tenho uma situação específica, eu uso muito essa troca de vem cá, isso aqui está no caminho certo, faz sentido, né? Isso valoriza muito a empresa, valoriza o jeito que a gente trabalha. E a internacionalização mesmo, quando eu perguntei lá, a gente consegue internacionalizar? Ele falou, vem cá que deixa eu te contar como é que tu pode fazer. Então, a turma toda me coloca num caminho bom, sabe? Eu acho que isso... E não só coloca num caminho, mas fica verificando se, cara, tá dando certo, tu tá fazendo o que necessário, né? O próximo passo, como é que vai ser. A internacionalização nasce disso, nasce de um cafezinho, de uma conversa, tô pensando em abrir fora, deixa eu te ajudar, né? Vocês trabalham com isso? Então, claro, deixa eu te ajudar. E a gente vai no caminho, né? Então, são esses vários marcos com grandes parceiros internos dentro da empresa e externos também, como a Comece, a Gerencial Comece, né? Na figura do Ângelo, que é um cara que me ajudou muito, me deu uma consultoria muito grande também na questão mais contábil, como é que funciona tudo para fora do Brasil, e também a Silva Lopes com a parte jurídica, abertura de empresa, encaminhamento, que é
aquele conhecimento rápido que tu pegas e que faz toda a diferença para ir além mar, né? E tentar coisas. Então, eu acho que esses marcos, assim, esses últimos reconhecimentos, teria tantos outros, mas esse pé no chão, esse crescimento, a gente tem crescido em torno de 20, 22% ao ano, depende aí, a média já foi até maior, mas são coisas que são marcos que a gente considera, número de colaboradores também, acima de 200 esse ano, então já é uma coisa legal assim para administrar. A partir dos 180 ele começou a ficar mais complicado. Os últimos pessoas eu até apresento todo mundo, converso, mas ligar o nome à pessoa está ficando um pouco mais difícil. Não sei, eu acho que é a idade, não é uma questão de número de pessoas. Mas eu gosto de ter essa conexão, sabe? Até hoje eu entrevisto pessoas que vão entrar em pontos-chave da empresa e eu faço questão disso por causa da questão da cultura, né? Do respeito com cada um. Outro dia eu estava conversando com alguém de Tech Recruiter para conhecer, para entender para onde essa pessoa olha, por que ela quer colaborar com a empresa, né? E a pessoa ficou muito surpresa, não, mas tem um diretor conversando, não, mas exatamente é assim que começa, na minha visão, a manutenção da cultura, né? Para saber, você vai ser responsável por trazer novas pessoas para cá. Eu quero saber se você vai conseguir levar essa cultura de respeito, de entender onde a pessoa quer chegar. Tá, mas não é uma questão técnica só para trabalhar isso? Não, não é uma questão técnica. É que eu quero saber qual é a tua ambição. No momento que eu entendo isso e se eu conseguir entregar essa ambição, a gente tem um fechamento perfeito. Por isso que eu tenho pessoas com 18, 22, 23 anos dentro de uma empresa que vai fazer 28 anos agora em novembro. É olhando para onde tu quer chegar, porque obviamente se eu já estiver conversando com essa pessoa, toda a parte técnica já foi cumprida. A questão mesmo é cultural. Então eu acho que quero manter isso ainda por muito tempo, porque eu acho que essa é a essência. Se a gente perder isso, aí, daí é outra empresa já. Eu conversava ontem de noite com um colaborador, às vezes as pessoas dizem, é aquilo que eu comentava, para mim o crescimento de número de colaboradores, de expansão, isso não faz nenhuma diferença. É como a gente chega, com qualidade, com estrutura, com reservas de contingência, com todo um cuidado com seguros empresariais, para garantir que a operação possa funcionar com tranquilidade, com internacionalização, com bons parceiros que ajudam a cuidar da contabilidade, das questões de direito, efetivamente. Então, assim, é esse conjunto, é isso que eu acho que é grandeza. É solidez, sustentação, contínua inovação. E não um número exagerado, desnecessário de colaboradores e considerando os colaboradores como descartáveis. Durante toda a pandemia, durante todas as crises, a gente nunca demitiu ninguém. E quando os projetos terminam, a gente trabalha para manter. E a gente consegue manter porque as pessoas estão continuamente em desenvolvimento. Quem está aqui dentro tem PDI, né? Tem um projeto pessoal de desenvolvimento individual. Se termina um projeto numa tecnologia, tu pode começar no outro porque tu estava em desenvolvimento. Quem compra essa ideia, quem percebe esse valor, nunca sai, nunca é demitido porque terminou um projeto. E porque pegou a dinâmica de estar preparado para o próximo é a chave para o que virá, né? Então, quando isso vira uma bola de neve legal, o que acontece? As pessoas ficam mais tempo, elas se desenvolvem, elas não são mais um número de um projeto que acabou e é liberado. Então, esta é a política. E isso garante sustentação. De novo, tem outras políticas. A gente prefere essa de valorização, de desenvolvimento e de contínuo aprendizado. Eu acho que esse é o legado. Eu nunca tinha parado para pensar, mas esse é o legado, sabe? Não é crescimento por crescimento, é crescimento sustentável com todo mundo seguindo junto, todo mundo conquistando junto, todo mundo se desenvolvendo e entregando aquilo que nós vendemos, que é o nosso conhecimento. Então, eu acho que esse é o legado. Para mim, se me perguntar, esse é o legado. Ele nasceu por isso e ele continua sendo, né? Continua sendo se desenvolver, ganhar grana junto, evoluir, entregar coisas muito legais, ter feedbacks positivos dos clientes, ser correto no trabalho, né? Não fizemos corretamente? Corrigimos. Precisa melhorar? Melhoramos. E
nos desenvolvemos. Eu acho que, e é isso, esse senso de comunidade. As pessoas chegam e se surpreendem, né? Eu sempre peço assim, quem chegou e está num ponto-chave, nos primeiros 3 meses me dê todo o feedback possível, porque depois de 3 meses tu é absorvido pela empresa, pelo conceito, pela cultura, daí você já confunde, né, com o que você viveu antes com o que tem agora. Mas a coisa que mais é surpreendente é, outro dia eu conversando com um colaborador que recém chegou, cara, o que tem de diferencial? Ele falou, não tem uma pessoa que eu tenha chamado que não se colocou à disposição para me ajudar. E eu nunca tinha visto isso tão real. Inclusive você, que tem as suas responsabilidades como diretor, tu tá sendo meu padrinho aqui dentro, me dando todas as informações. Então, cara, isso para mim é normal. Não é normal, cara, isso aqui é um valor que vocês têm que manter. É legal isso, né, de ouvir. E o que parece para nós super normal, parece super grande para quem vem do mercado. Para se manter no mercado, você precisa ter uma oferta muito clara, resolver um problema. Além dessa oferta que você tem hoje, você precisa continuamente estar aprendendo em como modificar essa oferta, como melhorar ela para se manter relevante no mercado, porque vai mudar. Ou outros farão tão bem quanto você e vai mudar. Você tem que estar preparado para isso. Então, eu acho que, obviamente, quando a gente começa, a gente foca naquilo que a gente sabe fazer melhor. Mas a gente precisa ter uma thread, uma segunda coisa rodando, que é como eu me melhoro, como é que eu melhoro a minha oferta. E é aqui que mora o processo de inovação. Nunca deixe a sua empresa ser a mesma de um ano para o outro. Modifique sua oferta, esteja ligado nas novas tecnologias, se você precisa absorver ou não, o jeito novo de fazer as coisas. Às vezes não precisa ser radical a mudança, ela pode ser incremental, mas tem que haver percepção do lado do teu cliente dessa forma de fazer. Se você mantém essas duas coisas acontecendo, você continua no mercado, você continua relevante, enfim, você consegue crescer, né? Eu acho que o cuidado do aprofundamento para qualquer diretor, para qualquer CEO, esteja no negócio, se envolva no negócio, desça para o play, né? Não para limitar as pessoas, mas para acompanhar elas, para incentivar elas. Liderança é isso. Liderança, eu acredito, pelo exemplo. A liderança pelo exemplo, vá lá, faça, mostre, treine, incentive as pessoas a crescer, conecte com o que as pessoas querem ser. E aí tu tá sendo uma boa liderança, porque tu sabe, essa pessoa aqui, ela quer ser isso, então como é que eu direciono essa carreira para tirar o melhor aqui, para desenvolver ela, para direcionar? E aí você tem todo mundo lutando do teu lado, porque tu também está lutando pelas pessoas. Então acho que para liderança é isso, sabe? Liderar é isso, é entender o que move o outro e ajudar a mover. Porque eu, como liderança, tenho uma empresa para mover. Preciso que você se engaje, mas quanto eu estou me engajando em quem está sendo liderado? Então essa é uma troca que eu acho fair, justa, né? Então, acho que esse é o conselho que eu tenho para quem lidera. E para quem empreende é a contínua inovação, o contínuo aprendizado. Fora disso, a sua empresa vai morrer. Só depende do tempo que durar aquela tecnologia ou durar aquela situação, depois você vai se tornar irrelevante. Eu sou Osmar Pedroso, CEO e fundador da Soft Design.